Pois é, os corruptos não desistem mesmo. Depois desses vazamentos do Intercept, o Senado tentando de alguma maneira atar as mãos de quem investiga e de quem pune a corrupção, ao invés de talvez ao menos reduzir a corrupção, mas tá bom. Diz aqui no artigo publicado pelo Antagonista: as manobras no Senado para aprovar o abuso de autoridade. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né, orquestrou, deu ordem para Simone Tebet, que é a líder do PSDB, e com quem interessa, ficou decidido, com quem interessa, entre aspas, né, ficou decidido que o projeto de abuso de autoridade será aprovado em tempo relâmpago. A proposta original, que poderá ser votada e aprovada com facilidade amanhã na CCJ, no plenário do Senado, era o projeto de iniciativa popular com as 10 medidas para combater a corrupção. E aí, para quem não sabe, tinha se iniciado como aquele projeto que ganhou apoio na população, como as 10 medidas para combater a corrupção. Mas que quando chegou no plenário, tanto do... Não, nem antes de chegar no plenário, né, nas comissões mesmo, da Câmara e do Senado, o que eles fizeram foi desvirtuar completamente a ideia do projeto. Como eles sabiam que o projeto tinha muito apoio popular, eles usaram o mesmo nome, a mesma iniciativa, e eles mudaram o texto completamente para ir ao contrário de tudo o que a população queria. Então, basicamente, nesse ponto aqui do abuso de autoridade, o que eles fizeram foi: eles tentaram alterar o texto para que, se um juiz ou um promotor for talvez tiver uma interpretação diferente da lei ou qualquer coisa do tipo, eles podem processar esse juiz ou esse promotor por abuso de autoridade, e daí é claro que o caso deles vai ser dispensado. Quer dizer, é só mais uma manobra para tentar salvar corruptos, né? Mas continua aqui o artigo. Em uma fatídica sessão na madrugada na Câmara, em 2016, porém, deputados desfiguraram por completo a ideia... Bom, é isso que eu estava falando. Deveria ter lido esse parágrafo antes de falar. Dando força, entre outras coisas, ao ponto que trata do abuso de autoridade. Na noite da terça-feira passada, Rodrigo Pacheco, relator do projeto, que estava parado até então no Senado, recebeu a informação de que teria de apresentar seu voto na sessão da CCJ no dia seguinte. Durante a leitura, ele mesmo admitiu que passou a noite fazendo o relatório. Claramente foi pego de surpresa. Quer dizer, eles estão tentando tocar com tudo, né? Aceleram para ver se a gente consegue fazer isso ser aprovado antes da população se revoltar contra. Ao antagonista, Pacheco disse que a ressurreição do projeto dias após o vazamento das mensagens envolvendo a Lava Jato foi uma coincidência. Com certeza, né? Com certeza foi uma coincidência. Durante a sessão da leitura do relatório, senadores como Eduardo Girão, Major Olímpio e Esperidião Amin protestaram, alegando com razão que o assunto havia sido inserido como extra pauta sem a concordância dos líderes. Ainda tem um ou outro que faz o trabalho lá. Simone Tebet, presidente do colegiado, disse que Davi Alcolumbre lhe pediu para incluir o projeto na pauta após uma reunião com líderes. Foi uma reunião com quem interessa, chegou a dizer um senador a esse site nos bastidores. É bem o tipo de atitude republicana mesmo que a gente espera do Senado. Continua aqui o artigo. Pois bem, o projeto poderá ser votado amanhã na CCJ e, se aprovado, já há um movimento para que o Senado liquide a fatura no plenário no mesmo dia. Deve ser tudo uma grande coincidência. Quer dizer, estão tocando mesmo com tudo. Eles querem aprovar de qualquer maneira. E é óbvio que a única intenção deles com isso é travar as investigações de corrupção, né? Para quem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um artigo de 2016 ainda, que citava o Sérgio Moro nisso. E a opinião que ele deu.
Deixa eu ler um pouco sobre ele. Um artigo publicado pela Folha. Diz: para Moro, lei de abuso de autoridade pode servir para tolher investigações. Ao participar de debate nesta quinta-feira, dia 1º, sobre uma proposta de abuso de autoridade que tramita no Senado, o juiz Sérgio Moro afirmou que a aprovação de uma lei nesse sentido pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. Uma nova lei de abuso de autoridade, seria daí o que o Sérgio Moro teria dito mesmo. Uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada neste momento como ter efeito prático de tolher investigações e persecuções penais. Faço essa sugestão com humildade, disse o juiz, muito aplaudido ao final de sua fala. Bons tempos, né, quando o Senado ainda ouvia o que o Sérgio Moro dizia. Continua Sérgio Moro dizendo: não quero censurar o que faz o Senado, mas o Senado pode passar a imagem errada à sociedade brasileira, completou. Mesmo sem fazer menção ao caso, Moro aproveitou para criticar a votação na Câmara do pacote anticorrupção, quando os deputados desfiguraram as medidas enviadas pelo Ministério Público com emendas aprovadas ao longo da madrugada de quarta. Essas emendas de meia-noite que não permitem debate da sociedade mais aprofundado no parlamento não são apropriadas em casos tão sensíveis. Quer dizer, isso é aquilo que estava falando, que o projeto veio da sociedade, né, foi criado, eu não lembro quem foi o autor agora, mas tinha apoio da sociedade, foi divulgado, muito divulgado nas redes sociais na época. Eram 10 medidas para combater a corrupção. Chega na Câmara e dentro da Câmara eles desfiguram completamente o projeto e basicamente eles usam o mesmo nome e as assinaturas que já tinha apoio popular, já tinha o baixo assinado e eles usam essa, vamos dizer assim, o exterior, eles usam o pacote e por dentro eles mudam inteiramente o conteúdo para fazer o contrário do que a sociedade queria, que era ajudar, o que a sociedade queria era ajudar o combate à corrupção. E o que eles fazem é alterar o texto completamente para virar por dentro um pacote que ajuda os corruptos a escapar da punição. Bom, continua aqui o artigo. Nesse pacote aprovado na Câmara, passou um trecho que abre a possibilidade de juízes e integrantes do Ministério Público responderem por crimes de abuso de autoridade com base em várias condutas, algumas de caráter subjetivo, e aí que é importante. Aí que é importante. Porque o que isso pode acontecer é quando a lei é objetiva, do tipo é proibido homicídio, tá? Isso é objetivo. Quer dizer, não interessa quem cometeu homicídio, ele continua sendo proibido. E mesmo as atenuantes ou os excludentes que têm, tipo, legítima defesa, eles continuam sendo mais ou menos objetivos. Agora, nesse caso, é completamente subjetivo. Então, o que quer dizer? Abuso de autoridade e interpretação. Né? De repente, um promotor ou um juiz interpretou a lei de uma maneira e daí quem vai dizer se a maneira que ele interpretou é certa ou errada? Isso é completamente subjetivo. Então daí eles podem usar esse tipo de coisa para processar aqueles juízes e promotores que forem contra os amigos deles e podem usar essas mesmas regras para justificar não processar os juízes e promotores que forem contra os inimigos. Quer dizer, é muito perigoso. Tem aqui uma parte que eu estou procurando, que é a mais importante dele. Mais importante fala do Moro sobre isso, que ele fala... Bom, tem um parágrafo aqui pequeno que resume. O juiz sugeriu incluir no projeto que não configura crime a divergência na interpretação da lei e na interpretação de fatos e provas. E aí que tá, é acabar com essa subjetividade. Porque hoje a subjetividade está na lei de propósito. Para poder ser aplicada contra quem eles querem,
e poder justificar ela não ser aplicada contra quem eles não querem que ela seja aplicada. Agora, subjetividade na interpretação da lei é completamente natural. Se não fosse, não teria motivo nenhum para ter as cortes constitucionais, né? Como na teoria era para ser o STF aqui no Brasil, como é a Suprema Corte nos Estados Unidos. O objetivo maior da existência dessas cortes é para debater qual é o sentido da lei, a interpretação da lei. Então, uma pessoa lê de uma maneira, outra pessoa lê de outra, e as cortes chegam num acordo sobre qual é a interpretação que vai ser aplicada no país. Se não existisse subjetividade na interpretação das leis, você nem precisaria desse tipo de corte. Então, é claro que essa lei que eles estão tentando, não é uma lei ainda, é um projeto, esse projeto que eles estão tentando colocar em vigor, o objetivo deles é poder usar essa subjetividade que é natural da interpretação das leis a favor deles, para perseguir os inimigos e para liberar os amigos. E isso é um absurdo enorme, do tipo que a gente está acostumado a ver aqui na política brasileira, né? Mas é isso, ainda tenho mais um vídeo saindo hoje, galera. E é isso, valeu, galera.